Está escrito aqui em 2 Coríntios 4,13. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Cremos, fala comigo, cremos e por isso falamos. Aqui em Gênesis 1, a partir do primeiro, diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então o que a gente acabou de ler? Crie, por isso declarei. Nós não vemos Deus aqui assustado com as trevas. O que Deus fez quando ele viu que tudo era trevas? Ele disse, vamos juntos, haja luz. Haja luz. Crie, por isso declarei. Deus quis luz. Ele falou, haja luz. Então o Senhor não olhou para as trevas, ele simplesmente declarou luz. Ele simplesmente declara, eu não falo das trevas. Eu declaro luz. Está entendendo, pessoal? Eu não falo do problema. Eu não falo da incredulidade. Eu falo da vitória. Eu falo da palavra. A nossa postura no dia a dia, pessoal, precisa ser como a de Cristo. Seja a sua postura, o seu comportamento, a sua atitude como de Cristo. Quando Cristo tinha situações, ele rebatia com a palavra. Lembra, ele fez isso com o diabo, ele fazia isso com os religiosos. Ele dizia para os religiosos, vocês não leram na palavra isso? Jesus não dava as respostas da cabeça dele. Vocês não leram isso? Vocês não viram isso? Vocês não conhecem a palavra? Então nós precisamos conhecer a palavra para rebater com a palavra. Jesus só rebateu o diabo com a palavra, porque você acha que o diabo não conhece a palavra? Ele conhece muito bem. Ele conhece a Bíblia muito melhor que todo mundo aqui. Mas se eu não conheço a palavra, como é que eu rebato os pensamentos do diabo? Como é que eu rebato os sentimentos do diabo? Se vem um sentimento, se vem uma situação, o que a palavra diz? Todavia, eu vou lembrar daquilo que me dá esperança. Esses dias a Mariana veio e me fez uma pergunta. Se em determinado momento, em determinada circunstância, eu não pensei em desistir, em parar, eu parei e falei assim, não. Ah, mas por que não? Você não é humano? Assim, eu sou. Eu sou atacado com todo mundo. Mas eu decidi. Tudo é uma questão de decisão. Não tem alguém que é melhor ou pior que o outro. São questões de decisão. A gente pode escolher ficar falando das trevas, ou a gente pode declarar a luz. Eu posso pensar naquilo que me dá esperança, ou eu posso pensar naquilo que me tira a esperança. São escolhas. Então todo mundo aqui é atacado todo dia. A diferença vai ser o saldo do que você está pensando. Se você luta todos os dias para pensar naquilo que te dá esperança, você está declarando luz. Mas se metade do seu dia você fala das trevas e a outra metade você quer declarar a luz, você está empatando. Então esse saldo precisa, não é sempre que a gente vai falar a coisa certa. Tem hora que a gente vai falar uma bobagem mesmo. Estamos aqui, se não tiver uma vigilância muito grande, a gente dá a bola fora de vez em quando. Isso é do ser humano. Então tem hora que você quer pensar uma bobagem, tem hora que você fala uma bobagem. Mas qual é o saldo disso? Eu estou declarando mais luz ou eu estou falando mais das trevas? Olha o problema, olha a situação. Eu estou falando, Senhor, haja luz. O que é a fé? Eu vou me focar naquilo que é intangível, naquilo que é eterno, naquilo que eu não posso ver neste momento. Porque se eu ficar focado só no tangível, no problema, naquilo que eu recebi uma notícia, uma carta, uma ameaça, uma situação, uma dívida, eu não vou sair do lugar, não vou fazer nada. Então eu não vou falar do problema, eu vou me focar naquilo que pode me dar esperança.
Criei, por isso declarei. E com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e falamos. Em Lucas 4, 25 diz assim: asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, não foi enviado para as viúvas de Israel. Pessoal, preste atenção no detalhe. Elias não foi enviado para os necessitados de Israel, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, outra região. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o estrangeiro, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso, porque a verdade ofende. Quando a pessoa está errada, quando ela sabe que ela está errada, a verdade ofende. Jesus falou alguma mentira aqui? Olha, no tempo de Elias, tinha um monte de gente, tinha um monte de viúva, um monte de gente necessitada, parou de chover, tinha um monte de gente pobre, mas o Senhor foi para a viúva de Sarepta, mandou ele para a viúva de Sarepta. Tinha um monte de leprosos aqui em Israel, no tempo do profeta Eliseu, um homem extraordinário, mas quem foi até ele? Não foi nem Eliseu que foi até o homem de Deus. O Naamã veio até ele. E o povo ficou nervoso. Você não vê que às vezes a palavra está vindo e está confrontando, e às vezes ao invés da gente se abrir, e ao invés da gente abrir o nosso coração e analisar, a gente está fazendo igual o culto de domingo? Desculpas. Apresentando, você não sabe, você não entende, você não está na minha pele. Não, porque a minha vida é assim, porque o meu problema é assado. Eu vou ficar nervosinho com Deus? Eu posso ficar nervoso, mas vai mudar alguma coisa? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Mas qual foi a mentira? Qual foi o ataque? Veja, que até Jesus aparecer, nunca um leproso em Israel foi curado. Tinha uma oferta específica para ser apresentada diante do sacerdote para Deus. Quando a pessoa era curada de lepra, essa oferta nunca tinha sido feita. Mas os estrangeiros e as viúvas, que eram estrangeiras, o Naamã, a de Sarepta, esse povo foi abençoado. Mas o próprio povo, olha que detalhe, pessoal, é isso que Jesus está falando. Presta atenção. Os povos, os estrangeiros estavam sendo abençoados, mas o próprio povo de Deus não conseguia vencer. Olha só, vamos trazer para a nossa vida quantos que talvez estão sendo abençoados, que têm muito menos do que nós. Aí em países onde não há Bíblia fácil, onde o Evangelho tem que ser na clandestinidade, onde não há recursos, não pode transmitir no YouTube, não pode entregar uma Bíblia, não pode, tem gente contando testemunhos, vencendo, resistindo. E muitas vezes o próprio povo de Deus, com tantos recursos, não está vencendo. Por quê? Porque é cheio de regras. Porque é cheio de religiosidade, é cheio de si mesmo. A gente vê no nosso país, aqui a gente não, eu pelo menos, a gente não deu tempo ainda de perceber se é desse jeito também. Mas no Brasil é uma guerra de egos, é uma guerra de doutrinas, uma guerra de placa de igreja. E o povo não está vencendo. O povo não está vencendo. A gente vê muitos católicos dando um exemplo, um testemunho de família, um exemplo de santidade, um exemplo de integridade, que muitos crentes não têm. Isso é uma vergonha. São pessoas cheias de si mesmos, achando que são melhores que os ímpios. Olha, você já deve ter visto essa cena aí, ridícula. Isso nos assemelha, quem age dessa maneira, nos assemelha aos religiosos, que toda vez que vê alguém se derramando para Jesus, sendo abençoada por Jesus, fala, esse daí é pecador, se isso fosse de Deus, não deixaria tocar nele. Então é sempre esse monte de regras, e às vezes a gente acha, nossa, eu sou cristão, não, eu sou religioso.
Eu sou um vazio, eu sou um cheio de si mesmo, eu sou um vazio de Cristo e cheio de mim mesmo. Então a carne muitas vezes está comandando a vida das pessoas, ela está achando que é Deus. Porque a carne pode ser muito corajosa por um lado, mas também muito covarde por outro lado. Mas quando tem convicção, pessoal, quando tem convicção, o que a bispa fala, você pode perder a cabeça, mas não tiram de você. Quando você sabe que sabe, você mantém, você tem segurança. Se alguém for falar para você lá, não, você me roubou, não, você me prejudicou, não, você foi desonesto, você vai bater o pé, assim, não fiz isso. Eu não falei isso, eu não agi dessa maneira. Pode chamar o fulano, pode puxar nisso, pode fazer dessa forma, eu não fiz. Você vai saber, mas por que na palavra muitos não fazem? Por que na fé, por que na vida muitos não fazem? Porque não tem convicção de fé. Porque pega a palavra até um ponto. Pega só para a salvação, não pega para a cura. E a cura que eu quero dizer é todo esse contexto. A cura do espiritual, a cura da vida financeira, a cura do casamento, as curas que nós precisamos. Então, se nós não tomarmos as decisões, a gente não vai sair do lugar. Então, qual é o nível de impacto que a palavra tem na sua vida? A palavra tem vindo, você tem agarrado ela? Porque muitos têm se entregado aos problemas, muitos se entregam aos diagnósticos, às ameaças, muitos estão vivendo, como eu acabei de falar, milagres, em condições tão difíceis. E às vezes a gente que tem tudo à disposição, acaba vivendo com base em circunstâncias.